aqui na nossa janela para mais um programa, para mais um encontro, para mais uma prosa. E hoje o nosso programa é sobre o novo normal. O novo normal. Começou bem timidamente, a gente pensando coisas do nosso cotidiano, pensando sobre aquela dando continuidade à reflexão que a gente fez no Caçador de Mim sobre as possíveis mudanças no mundo, mudanças na gente, e a gente começou a pensar sobre os nossos hábitos de consumo. E a gente começou a refletir, a estudar, e a gente aprendeu muitas coisas e viu que tinha muitas coisas para compartilhar e para saber a opinião de vocês, para conversar, para refletir. Então a gente dividiu o novo normal em 3 programas. O de hoje então é sobre o consumo solidário. Então, a gente começou a pensar sobre práticas que a gente vem já há um tempão pensando e trazendo para o nosso cotidiano, como a gente tinha falado lá naquele programa do Caçador de Mim, de coisas bem pequenininhas que impactam no nosso dia a dia, como comprar o mesmo produto que é produzido longe da gente ou na mesma comunidade, no mesmo estado, no mesmo país, né? E da região em que ele é produzido e até chegar a gente, o tempo que leva, o que envolve, né? Em questão da poluição, da questão do trânsito, da questão, enfim, o impacto que traz, que a gente trouxe um pouquinho naquele programa. A gente vem pensando sobre essas coisas já há bastante tempo, né? A gente não compra em lojas que foram notificadas por trabalho escravos, a gente tenta comprar sempre de marcas nacionais e empresas que sempre aparecem no ranking das que tem sim o trabalho formal, que incentivam então práticas sociais, que empregam pessoas transexuais, enfim, que tem um impacto social. A gente já vem cuidando dessas coisas há bastante tempo. Com essas questões que nos levaram a refletir, né, neste ano aí que a gente tem vivido, a gente então se colocou a pensar os nossos próprios hábitos e também nos chamou a atenção coisas que a gente viu, movimentos que a sociedade se reorganizou para viver situações difíceis e reinovaram em relação tanto à produção quanto na divulgação do seu produto e na oferta do seu produto. E aí entre nós, né, estávamos chamando isso de consumo solidário. Porque a gente pensava, tá, vamos ser solidários, né? Comprando no mercado mais próximo de casa, ao invés de ir no grande mercado para comprar, ou comprando de amigos que produzam algum produto que eu precise e que eu não precise comprar fora, enfim, né? Fomos atrás então desse termo e, para nosso espanto, isso que nós já fazíamos na prática há bastante tempo já era também uma prática internacional, mundial e efetivada há bastante tempo, há no mínimo 5, 6 anos. Foi o que a gente observou, né, pelas informações que nós colhemos, de que já existem essas práticas há muito tempo. Claro, isso a gente também, no nosso cotidiano, também já se dava conta, porque nós somos frequentadoras daquelas feirinhas de produtores, né, não só produtor de alimento, produtor de moda também, né, então a gente gosta muito de ir, vai ter uma feira em tal lugar, num parque, no domingo, estamos nós lá. Então a gente acaba sendo consumidora há bastante tempo desse tipo de mercado, mas nós não sabíamos que esse já era um mercado instituído e reconhecido, né, como tal. E que já vem pensando os seus desafios, porque o que a gente pensou, né? Nossa, é muito legal, a gente, né, frequenta bastante tempo a questão da moda, a questão de produtos de higiene pessoal, maquiagem, sapato, várias dessas coisas. Mas eles mesmos já têm fóruns e se organizam em movimentos de pensar o consumo solidário no Brasil. E eles têm algumas características que a gente vai falar e alguns desafios que é bom. Hoje a gente vive o capitalismo que chegou num grau de selvageria, né? Que é tu explorar a mão de obra, tu explorar as pessoas que vivem em situações de escravas, né? Situações escravas, de produção ao máximo de horas de trabalho daquelas pessoas para ganhar cada vez mais o lucro. Então são várias empresas e não só empresas como iniciativas de pequenos produtores já pensando em se contrapor a essa lógica de produção, né, e de consumo, porque todos nós somos consumidores de produtos e serviços. E com isso a gente não acredita que agora vamos parar. Bom, desodorante agride altamente a camada de ozônio. Tem como parar de usar desodorante? Não, não tem. O ar-condicionado,
várias dessas Freezer. coisas. Então, claro que a gente não vai conseguir abrir mão de todos, né? A gente vê um grande movimento das pessoas abrindo mão do micro-ondas, ok, né? Por várias questões do micro-ondas e tal. Mas a gente acredita que é possível ressignificar essas práticas, ressignificar o nosso cotidiano, substituindo por produtos, por meios de produção, por empresas que se veem numa rede, né, de convivência e de respeito com o planeta e outras pessoas. Eu acho que existem alguns conceitos que são básicos para esse grande conceito que é o consumo solidário, que são o equilíbrio do ecossistema, né? Isso para nós é primordial. Então, se eu vou comprar de uma empresa, por exemplo, shampoo, né? Eu não vou comprar um shampoo que seja testado em animais. Eu vou priorizar empresas que usem produtos nacionais. Então, por exemplo, não vou dizer nome de empresa, mas todo mundo conhece uma grande empresa brasileira que estimula agora não lembro, valoriza o trabalho das pessoas que vivem, por exemplo, na região amazônica, né? Então, eles utilizam materiais da Amazônia e eles estimulam que as pessoas vivam daquilo. Então, eles vão lá e compram a matéria-prima produzida por aquelas pessoas que habitam naquele lugar. Então, não é uma coisa, vamos comprar aí qualquer coisa produzida no laboratório, uma coisa plástica para botar no meu cabelo. Não, né? Eu vou comprar o mais natural possível, o mais próximo possível do que eu acredito e ainda de uma empresa que esteja estimulando tanto o equilíbrio ambiental quanto o equilíbrio social daquela região, né? Isso é muito importante, para mim é muito importante. Então, acho que a gente poder, né, estimular o consumo que reflita, tem a ver com aqueles 5 R's, né, os 6 R's, 7 R's, né, que a gente trabalhava antigamente com os alunos, eu trabalhava bastante, e que são vários R's, mas que principalmente o reutilizar, o reaproveitar, né? A Tati fala do ressignificar, né? Então, dar um novo significado para o que eu chamo de consumo também, né? Então, o equilíbrio socioambiental, a realização pessoal daqueles indivíduos, né? Tanto as pessoas que têm as empresas. Tu já falou que a gente vai ter umas convidadas no próximo programa? Não, então. Tá, nós vamos ter umas convidadas no próximo programa, que são conhecidas nossas, amigas, pessoas que nós conhecemos, das quais nós consumimos produtos e tal, e que nós convidamos para que elas possam vir e contar um pouquinho para vocês como que elas começaram com essas empresas, como é que elas estão, como é que tem sido feito e tal. Bom, é uma realização pessoal de cada uma delas, né? Que por várias razões trocaram as profissões, talvez, que elas tivessem antes, para começar a produzir alguma coisa e poder viver daquilo, inclusive, né? Isso é muito bacana e é a realização pessoal daquele indivíduo. Bom, se tem um funcionário, um empregado, uma empregada, né, enfim, pessoas que trabalhem com elas, essas pessoas também têm realização pessoal, essas pessoas são respeitadas, o bem-estar do trabalhador é respeitado nessas empresas, isso também é importante para nós, né? Como a Tati falou antes, a questão do trabalho escravo. Existem países onde as leis trabalhistas não são respeitadas, a gente sabe disso. Né? E aí eu vou comprar um produto produzido num lugar onde eu sei que lá tem mão de obra escrava, né? Por quê? Se eu posso comprar um que não é, né? E outra coisa que a gente estava pensando e que não só a gente estava pensando, a gente acredita nisso, mas que esses fóruns e grupos que pensam o consumo solidário, eles pensam muito, bom, se essas pequenas iniciativas se ampliarem, né, elas vão ocupar o lugar ou elas vão se colocar como a gente tem hoje, por exemplo, um shopping, né, vão ser grandes, vai se instituir o consumo solidário a ponto de se tornar um shopping. A gente acredita que não, porque as pessoas que se colocam nesse tipo de produção, elas já têm uma visão diferenciada sobre o mundo, sobre o consumo delas e o impacto delas e dessas relações de trabalho com o planeta e com o compromisso social. Então a gente acredita que é sim uma outra forma, uma forma de ressignificar o consumo e os meios de produção, os meios de
de divulgação e de disseminação desses produtos e dessa grande rede, né? Que tem por trás do consumo dessas pessoas que a gente nem ouve falar, profissões que a gente às vezes nem sabe que, bom, para chegar o sapato no pé da gente tem várias profissões, várias partes desse consumo, dessa produção. A cadeia de produção. Exatamente. Né? Que é, por exemplo, essas camisetas que a gente optou por usar hoje, tá? Estamos com elas por quê, né? Justamente porque são camisetas que nós usamos já há algum tempo e que elas têm toda uma proposta de utilização de algodão orgânico, certificado, são produzidas por costureiras, por mulheres, então é um estímulo também às questões de gênero, né? Ao respeito a essas mulheres que na maioria são arrimos, né, das suas famílias, enfim, a gente sabe as questões sociais que envolvem o gênero. Então, tu reflete sobre o que tu vai consumir, né? A arte também são de diferentes artistas, de diferentes estados do Brasil, que mandam como propostas de compor a coleção, e daí esse pessoal, essa família é um homem e uma mulher que tem essa produção das camisetas, eles escolhem e colocam, então é muito legal ver o que tá por trás. É uma camiseta, bom, mas é uma camiseta que tem um significado, né? E o quanto tem a ver com aquilo de que a gente também se coloca no mundo e a gente fala um pouco da gente a partir do que a gente veste. Tem livros, pesquisas, enfim, né? Pessoal da moda que entende bastante disso. E é uma coisa que agrada a gente há bastante tempo já, bom. Eu me identifico com essa marca porque, ou eu quero vestir uma camiseta com o que tem por trás uma rede de produção ou de valorização de pessoas envolvidas para que essa camiseta chegasse até mim. E faz o quê? Uns 5 anos, né? A gente até tentou vender, mas nós somos péssimas vendedoras. Né? A gente até tem umas ainda que a gente comprou para revender, mas ainda não... porque a gente achou muito legal essa ideia, né, de poder não só consumir, mas passar para outras pessoas o que tem atrás. Não é só uma camiseta, tem atrás um monte de coisas que envolve vidas das pessoas. E até, né, falando da questão do shopping, das grandes empresas e dos produtos que eles oferecem, não é nenhuma revolução contra as grandes, né? Isso é possível a convivência, porque hoje a gente encontra produtos que não são testados em animais, produzidos pelas grandes empresas também, né? Então, também não é isso, querem terminar, não, nem a gente tem esse poder, né? Terminar com a grande produção, né? Isso não existe, a gente sabe que não é assim que a gente vai terminar com o capitalismo agora. Não, de fato, a gente sabe que não é assim, mas... é uma forma de tu pressionar, inclusive o grande produtor, né? Inclusive aquele cara que vive da exploração do capital e não só da produção em si, né? Enfim. E aí a gente tem, né? Nossa, quantos exemplos, né? De feiras, essas feiras de finais de semana, por exemplo, que a gente vai. Tem umas gurias em São Leopoldo, né? Que a gente compra os temperos. Sim, né? Muito legal Tem de descobrir. A Ana que vai vir falar com vocês, que a gente compra os sabonetes, assim vai, né? Então a gente vai formando uma rede também de pessoas que produzem e nos oferecem produtos que tem a ver com nosso posicionamento em relação ao mundo, né? O nosso posicionamento de vida e tal. E a partir delas a gente vai descobrindo outras pessoas. E uma coisa muito legal também que tem a ver com isso, não é que a gente vai, como a Mami já tinha falado, mudar o mundo em relação ao consumo, mas é muito legal ver que o posicionamento da pessoa frente ao mundo tem a ver com o consumo e com essa rede que elas vão estabelecendo. A Carol, por exemplo, que vai falar do pavê vegano, né? De uma necessidade sua, ela vai criando uma rede de outras pessoas que se tornaram veganas e a partir daí passaram a consumir outros produtos no vestimenta, no cabelo, na maquiagem. A Claudinha do Feira Bem Vestida dos brechós. Então é muito legal que é o grande motivador, que foi o que nos impulsionou a trazer esse tema para vocês, que é a questão que a gente já pautou no Caçador de Mim, do individual com o coletivo. O quanto tem tudo a ver, sim, e o quanto, né, uma das grandes discussões que veio do programa Caçador de Mim foi
o individualismo ou o coletivo, né? Esse compromisso ou não, vale a pena ou não, o quanto estamos decepcionados ou não, o quanto eu me protejo ou não em relação a isso. E o quanto o consumo tem tudo a ver com isso, e por isso que a gente trouxe essa temática pra gente pensar juntos. Né? Então, a partir o Novo Normal, que é o programa que a gente está propondo pra gente pensar juntos, hoje a gente trouxe o consumo solidário, que a gente vai dar continuidade no próximo, trazendo algumas pessoas para falar da sua produção, da sua forma, né, de viver a partir do consumo solidário, e no último programa a questão do tempo e do ócio produtivo. Certo? Curte, te inscreve, compartilha. beijo!